Então agora vamos, para concluir esta parte do SQL, vamos ver como é que podemos fazer consultas um pouco mais sofisticadas nesta linguagem SQL. Portanto, especificamente, vamos ver como é que podemos cruzar informação de várias tabelas. Nós vimos isso a semana passada, fizemos com dicionários, vamos ver agora como é que podemos fazer isso em SQL. E vamos ver também funções de agregação, que nos permitem tirar valores agregados dos valores que temos nas tabelas. Por exemplo, máximos, médias, mínimos, etc. O trabalho prático 2 eu vou falar só para a próxima semana, portanto, ignorem isto aqui, esqueci de apagar esta parte. Então vamos voltar àquele exemplo que nós vimos na semana passada, do clube de vídeo, em que nós temos uma tabela com os filmes, cada filme tem o seu identificador, o título, o tipo, classificação. Temos uma tabela com os nossos clientes, também têm os seus identificadores. E depois temos uma tabela com os alugueres, em que nós registamos sempre que um cliente leva um filme e depois o devolve. Portanto, aqui nós temos o identificador do aluguer, cada um destes registros. Temos o identificador do cliente, o identificador do filme, a data em que levou o filme e a data em que o devolveu. No caso de ainda não ter devolvido, nós temos ali, na data da entrega, o campo vazio. Agora, o que precisamos de fazer quando queremos saber, por exemplo, o nome de um filme que um cliente alugou, nós vamos precisar de cruzar a informação com esta tabela de alugueres. O select permite fazer isso porque permite obtermos as combinações todas de registros entre as tabelas. E isto é análogo àquilo que nós fizemos a semana passada com os dicionários. Portanto, tínhamos aqui esta função que, dado um registro e uma tabela, ia comparar esse registro com todos os registros daquela tabela para encontrar os que tinham um igual valor num certo campo, e depois fazíamos isso com todos os registros da primeira tabela. Ou seja, estávamos a comparar todos os registros de uma tabela com todos os registros da outra. Estávamos a fazer esse produto todos com todos. Nós podemos fazer isto em SQL se nós fizermos o select de duas tabelas. Por exemplo, se nós selecionarmos o nome da tabela clientes e o aluguer, a data de aluguer da tabela alugueres, e fizermos esta seleção das duas tabelas, portanto, fazemos ali from e pomos as duas tabelas, o resultado do select será todos os pares de valores entre os que escolhemos numa tabela e a outra. Portanto, temos aqui um cliente emparelhado com cada uma das datas de aluguer, outro cliente com cada uma das datas de aluguer e assim por diante. Portanto, isso chama-se o produto cartesiano das tabelas, que é todas as combinações de todos os registros de uma tabela com todos os registros da outra. E isto é o que nós fazemos é o que nós fizemos a semana passada com estas duas funções. Esta compara um registro com todos os registros da tabela e esta chama aquela para todos os registros da primeira tabela. Portanto, estamos a comparar todos de uma tabela com todos da outra, ou seja, estamos a considerar todas aquelas combinações. Portanto, se vocês fizerem um select de campos de várias tabelas, vão obter o produto cartesiano, todas estas tabelas, ou seja, todas as combinações desses registros. Uma forma de vocês especificarem de que tabela é que vem cada campo é porem ali o nome da tabela, ponto, e o nome do campo. Portanto, o nome vem da tabela clientes, a data aluguer vem da tabela alugueres, e nós estamos a selecionar as combinações destas duas tabelas, clientes e alugueres. Agora, isto não é muito interessante assim, porque o que nós queremos é selecionar aqueles que correspondem por um certo valor. Mas, antes de passarmos a isso, há aqui outro detalhe que nós podemos omitir, que é o nome da tabela, no caso de não haver ambiguidade. Por exemplo, se o campo de nome só existir numa das tabelas, neste caso só os clientes é que têm nome, e o campo de data aluguer só existir numa das tabelas, portanto só a tabela dos alugueres é que tem data aluguer, nós não precisamos especificar de que tabela é que vêm estes campos. Porque não há ambiguidade, o motor de base de dados percebe que o nome tem de vir dos clientes e a data aluguer tem de vir dos alugueres.
Portanto, podemos fazer isto, selecionar o nome e data aluguer dos clientes e aluguer. Mas isto dá-nos apenas a combinação de todos com todos. Portanto, no fundo o que estamos a fazer aqui é o equivalente a estes dois ciclos. Para cada registro de uma tabela, ver todos os registros da outra tabela. Falta-nos o equivalente a esta comparação aqui, que é haver um valor num campo, num dos registros, que é igual a um valor desse campo no outro registro. E é isto que nos permite fazer o cruzamento dos dados nas duas tabelas. Podemos fazer isso em SQL criando uma condição. Por exemplo, vamos selecionar o nome e a data de aluguer do produto dos clientes com os alugueres, ou seja, todas as combinações, mas destas combinações só queremos aquela onde o identificador de cliente na tabela de clientes seja igual ao identificador de cliente na tabela de alugueres. Neste caso, notem que precisamos de especificar os nomes das tabelas, porque como ambas as tabelas têm aquele Client ID, se nós não dissermos nada, o motor de gestão de bases de dados não sabe de qual tabela é que estamos a referir. Portanto, o nome não precisa ter clientes ponto antes, porque só existe na tabela clientes. O aluguer, data aluguer, não precisa ter alugueres antes, porque só existe na tabela dos alugueres. Mas o identificador de cliente precisa ter, que é para nós especificarmos que estamos a comparar o de uma tabela com o da outra. E então, neste caso, só obtemos aquelas combinações em que o identificador de cliente seja o mesmo nas duas tabelas. E isto será o que nos interessa neste caso, cruzar os clientes com a data de aluguer do filme. Isto aqui, no fundo, é o equivalente ao que nós fizemos com estas duas funções. O produto cartesiano das tabelas está nestes dois ciclos, que fazem todas as combinações. Aquela condição where é esta comparação que nós fizemos aqui. Portanto, é assim vocês podem obter de um conjunto de tabelas aqueles registros em que estão a fazer o cruzamento por um certo identificador ou por um certo campo. No entanto, é melhor não escrever isto assim. Pode fazer mais sentido vocês, conceptualmente, separarem aquela condição que estão a impor para cruzar os dados de outras condições que vocês possam querer impor para filtrar os resultados. Então, para isso, não é que faça diferença para o motor de base de dados, mas para nós, para ser mais fácil de perceber o código, uma maneira de fazer isso é selecionar os campos que vocês querem, das tabelas que vocês querem, portanto, das combinações todas de registros, on, e usam esta condição. Este on distingue do where simplesmente do ponto de vista semântico para nós, porque é especificamente aquela condição que estamos a usar para cruzar as duas tabelas. Se o campo nas duas tabelas for o mesmo, temos uma notação ainda mais simples. Como aqui nós estamos a comparar o cliente ID de uma tabela com o cliente ID da outra, como a coluna se chama cliente ID em ambas, nós podemos usar o join using. E esta será a forma mais natural de fazer a junção de dados de duas tabelas. Nós temos duas tabelas que partilham uma coluna com o mesmo nome e queremos cruzá-las usando os valores dessa coluna. Para isso selecionamos o que nós quisermos da tabela, from a junção dessas duas tabelas. Clientes, join, alugueres, using aquela coluna que nós queremos usar para juntar. Portanto, desta forma, se nós mantivermos as chaves externas, portanto, aquelas chaves numa tabela que referem chaves primárias da outra, se mantivermos os campos com o mesmo nome, portanto, as colunas com o mesmo nome, é fácil fazer a junção desta forma. E esta maneira também é mais fácil de percebermos, ao ler o código, do que esta aqui, por exemplo, em que estamos a usar as combinações todas e depois filtrar por uma combinação. Aqui estamos a escrever mais explicitamente que queremos juntar os clientes aos alugueres usando o identificador do cliente. E assim é mais fácil exprimir isso que nós queremos fazer. Portanto, basicamente, o que temos aqui é uma forma bastante fácil de dizer ao motor de bases de dados para fazer o mesmo que nós fizemos aqui, que é cruzar os dados de duas tabelas usando um campo que têm em comum. E nós podemos fazer isto agora, acrescentar aqui, além de fazer a junção, nós podemos fazer filtragens e podemos juntar várias tabelas.
Por exemplo, vamos supor que nós queremos o nome do cliente, a data em que alugou e o título do filme. Isso estão em três tabelas diferentes. A tabela dos filmes tem o título, a tabela dos alugueres tem a data e a tabela do cliente tem o nome. Então vamos fazer, selecionamos o nome, a data, o aluguer e o título, não precisamos especificar de que tabela é que estes vêm, porque cada um destes campos só existe numa das tabelas. Notem que se, por exemplo, em vez de título do filme, nós tivéssemos o nome do filme, então precisávamos pôr ali clientes.nome e filmes.nome. Mas como título só existe no filme e nome só existe nos clientes, não há ambiguidade aqui. E agora, vamos selecionar isto dos clientes unidos com os alugueres usando o identificador dos clientes e depois unido com os filmes usando o Film ID. Portanto, vamos encadear estes joins. Temos clientes join alugueres using client ID, join films using film ID. Nós vimos um exemplo disto na semana passada, usando aquelas funções com os dicionários, em que primeiro criávamos uma nova tabela juntando duas e depois juntávamos uma terceira a essa. No fundo a ideia aqui é a mesma, só que podemos escrever isto tudo no mesmo comando SQL. Portanto, assim, vamos juntar os clientes aos alugueres pelo identificador do cliente e depois juntar o resultado aos filmes pelo identificador do filme e selecionar daí o nome, a data de aluguer e o título. E obtemos este resultado aqui. Este cliente, nesta data, alugou este filme e conseguimos juntar a informação das três tabelas. Agora, podemos também filtrar isto. Por exemplo, nós queremos saber quais são os clientes que alugaram filmes e ainda não os devolveram. Não devolver o filme quer dizer que a data de entrega está vazia. E neste caso há um valor específico que nós podemos inserir no SQLite, que é este null. Notem que não tem aspas, não é uma string, é mesmo um null, que é o equivalente ao none do Python. Estamos a pôr lá um vazio. Esse campo está vazio. Então temos aqui alguns casos de alugueres em que o cliente levou o filme, mas ainda não o devolveu. Portanto, nós podemos querer saber quem são os clientes que ainda não devolveram os filmes que alugaram. Para isso, podemos fazer desta forma. Vamos fazer a mesma seleção que vimos há bocado, que é cruzar o cliente com os alugueres e os filmes, que é para sabermos o nome do cliente, a data do aluguer e o título do filme. Então temos aqui o join. Clientes join alugueres usando o identificador do cliente, join filmes usando o identificador dos filmes, e se fizéssemos só isto, íamos obter todos como temos aqui. Mas agora podemos acrescentar uma condição. Só queremos aqueles registros para os quais a data de entrega seja nula, seja vazia. Notem que a data de entrega não é uma das colunas que nós escolhemos, mas não faz mal, porque ela existe lá nas tabelas e existe no join. E agora nós fazemos esta filtragem e obtemos apenas aqueles, os nomes dos clientes, a data em que alugaram e o filme, mas para aqueles clientes que ainda não devolveram o filme. Já agora, quando querem testar se o valor é vazio, não é um igual, porque não está lá valor nenhum, é este isNull. IsNull diz-vos que o valor nesse campo está vazio, não há lá nada preenchido. Se vocês quisessem, em vez de usar o null, nós podíamos ter aqui um valor específico, por exemplo, não entregue, ou por entregar, ou assim, ter uma string, e aí podíamos usar o igual. Mas normalmente é mais útil, é mais prático, sempre que há alguma coisa que esteja omitida, pomos lá um null e indicamos à base de dados que esse campo simplesmente não está preenchido. Se quisermos, podemos conjugar podemos fazer conjunções ou disjunções com estas condições. Neste caso temos um AND, que é aqueles clientes que ainda não entregaram o filme que alugaram e já o alugaram-no antes de 13 de maio, por exemplo. Então agora nós podemos pedir só aqueles cuja data de entrega é nulo e a data de aluguer é inferior a esta. A comparação entre strings é por ordem alfabética e desde que as datas estejam com ano, mês, dia, isto funciona. Notem que se tiver o dia antes já não vai ter uma comparação, já não faz sentido. Também existem bases de dados onde vocês podem usar formatos específicos de datas, mas depois pode dar alguma chatice por causa das convenções diferentes das datas, da forma como é inserida e assim. Portanto, aqui nós estamos a usar datas como strings, vamos pôr ano, mês, dia, que é para poder fazer estas comparações, e este seria um exemplo
de ir buscar aqueles que alugaram antes do dia 13 e ainda não entregaram. A ideia aqui é que, usando esta notação, from e o join aqui, ou então, no caso de vocês não terem o mesmo nome nas duas tabelas para aquele campo que querem usar para cruzar, podem usar, em vez do join, tem este aqui, o on. Portanto, podem pôr esta condição com o on, se quiserem. Esta vocês terão de usar se o nome não for igual do campo nas duas tabelas. Se o nome for igual, que é o que faz mais sentido, torna isto mais prático, usa o join. Mas a ideia é que nós separamos aqui o que estamos a fazer, as restrições que estamos a impor a este select para cruzar os dados, daquelas que estamos a impor para filtrar os resultados. Portanto, no fundo isto podia ter sido tudo escrito com where, era uma conjunção, os identificadores têm de ser iguais e, além disso, tem de ser a data antes do dia 13 e ser nulo, etc. Mas, se escreverem isto tudo com where, é difícil de ver o que é que estamos a usar para cruzar os dados e o que é que estamos a usar para filtrar. Desta forma, o código fica bastante mais fácil de perceber e essa é uma das ideias do SQL. Seja fácil nós exprimirmos ao motor de base de dados o que é que queremos que ele faça, é mais assim, reduz a probabilidade de nos enganarmos e tornar mais fácil perceber como é que o código está escrito. Então vamos ver outra coisa aqui, que são as funções de agregação. Nós temos várias diferentes, contagens, máximos, mínimos, médias, etc. E basicamente o que fazemos é, com o select, aplicamos essa função de agregação a uma coluna, dizemos quais são as tabelas, pode haver join, pode haver o que quiserem aqui, e as condições em que queremos aplicar. Vamos ver aqui um exemplo. O count conta valores não nulos ou conta registros. No caso de vocês fazerem o count para uma coluna, conta o número de valores não nulos nessa coluna, que cumpram as restrições que vocês ponham aqui, as condições. Por exemplo, o count do identificador de aluguer dá-vos 4, porque todos os registros têm identificador. O count da data de entrega nos alugueres dá-vos só 2, porque há 2 ali que estão vazias. Portanto, há 2 valores que não estão vazios. Se vocês fizerem o count asterisco, conta o número de registros. Tanto faz se está vazio ou não, conta simplesmente o número de registros naquela tabela. Portanto, neste caso, esta tabela tem 4 registros, dá-vos também este resultado. Podem incluir o distinct no count. Por exemplo, se vocês quiserem, na tabela de alugueres, ver quantos filmes diferentes já foram alugados, podem fazer select count distinct film ID from alugueres. Ou seja, vai contar quantos filmes ID diferentes é que há nesta tabela. Esta tabela tem 4 registros com filme ID, mas como o 102 está repetido, foi alugado 2 vezes, o resultado com o distinct será só 3. Podem também incluir condições. Por exemplo, neste caso, vamos contar todos os registros da junção dos filmes com os alugueres usando o identificador do filme, mas cuja data de entrega não esteja vazia. E neste caso conta-nos 2, porque são aqueles 2 que têm data de entrega. O facto de ter aqui os filmes juntos com o aluguer apenas nos vai limitar no caso de haver uns que não têm correspondência, ou assim, aparecer menos registros, mas este é só para ilustrar que o count não precisa de ser feito só numa tabela, pode ser feito com qualquer coisa que vocês ponham no select. Portanto, podem cruzar muitas tabelas como quiserem. Podemos também usar o like aqui como restrição. Por exemplo, queremos saber quantas pessoas é que têm Lopes no nome. Para saber se têm Lopes no nome, podemos usar o like, percentagem, Lopes, percentagem. E para contar, vamos contar todos os registros da tabela de clientes que cumpram esta restrição. O nome, like, Lopes. E então conseguimos contar todos os que têm Lopes no nome. Portanto, vocês podem fazer este tipo de coisas de uma forma bastante simplificada, com muito menos código e muito menos trabalho, se tiverem estes dados na base de dados. Tem também outras funções de agregação, por exemplo, o mínimo, o máximo. Se nós quisermos saber o menor e o maior, por exemplo, na data de aluguer, podemos usar aquele, o mínimo e o máximo. Tem outras como a média e assim por diante, soma, etc. Portanto, há várias coisas que vocês podem fazer agregando os valores aqui. Agora, só um pequeno detalhe, quando vocês
estão ou a criar aquelas queries SQL a partir do Python, ou então quando estão a exportar ficheiros para o disco, muitas vezes vocês vão usar aquele formato. Nós vimos assim de passagem já algumas vezes, mas vou-vos falar um pouquinho mais em detalhe sobre isto, porque há maneiras diferentes de usar o formato e esta é um método bastante útil na string, sempre que vocês querem exportar strings com valores variáveis, seja para um ficheiro, seja para comandos SQL ou algo assim. Então, já vimos desta maneira que nós podemos fazer insert into table value, por exemplo, se quisermos fazer uma query SQL, ou qualquer que seja a string aqui. Uma forma de fazer isto é simplesmente pôr as chavetas, abrir e fechar chavetas, e o formato vai preencher aqueles sítios pela mesma ordem que recebe os argumentos. Portanto, isto será a forma mais básica, vocês não dizem sequer qual é o argumento, nem nada, não põe ali número nenhum, e ele vai simplesmente fazer isto por ordem. Desde que tenham o mesmo número de pares de chavetas que têm de argumentos aqui, isto funciona bem. Se vocês quiserem detalhar um pouco mais onde é que cada coisa aparece, e especificamente depois quiserem alterar a ordem aqui sem ter de estar a refazer o código todo, vocês podem indicar o índice do argumento no número entre as chavetas. Por exemplo, este será o primeiro, o segundo e o terceiro, mas se eu trocasse este com aquele, aqui poria o terceiro e ali punha o segundo. Era para trocar o número e punha pela ordem que quiser. Portanto, assim vocês conseguem controlar qual é o argumento ali que vai para cada sítio da string de formatação. Também podem fazer isto com um nome que vocês puserem dentro da string de formatação um nome, por exemplo, num, text, null, algo assim. Vocês podem depois atribuir ao formato esses argumentos pelo nome do parâmetro. Portanto, este nome será aquele nome, este text, aquele text, este null, aquele null. E aí é mais fácil, se tiverem muita coisa complicada, é mais fácil não se enganarem se vocês derem mesmo nomes aos tipos. Seja como for, a ideia do formato é vocês especificarem uma string fixa que tem elementos variáveis e porem nesses elementos variáveis as variáveis que vocês quiserem, os valores que vocês quiserem, usando o formato. Portanto, isto é útil se vocês estão a exportar texto para um ficheiro, é útil se estão a criar comandos SQL, é útil se querem escrever relatórios na console ou assim com a formatação específica, algo desse género. No caso dos comandos SQL, lembrem-se das aspas naqueles valores que correspondem a strings, que é para depois o interpretador da SQL perceber que aquilo é uma string. Nós não vamos entrar muito em detalhes acerca disto, mas, regra geral, usar o formato assim é bom quando vocês exportam ficheiros de texto, mas é arriscado quando vocês criam comandos de SQL. Porque é possível fazer injeção de comandos dentro dos comandos SQL, por exemplo, pondo aspas dentro das strings ou coisas assim desse género, pode fazer código, no fundo, que é executado depois pelo motor de base de dados. Portanto, em geral, fazerem comandos SQL assim é um risco de segurança. Não é um problema aqui na disciplina, porque vocês vão estar só a fazer isto para os vossos trabalhos, mas se estivessem numa aplicação real não deviam fazer comandos SQL assim, porque arriscavam-se a que as pessoas depois construíssem aquelas strings de uma maneira específica para tramar a vossa base de dados ou algo desse género. Então, a maneira mais segura é, quando vocês fazem a execução no cursor, quando chamam o execute, põem pontos de interrogação no sítio onde é para introduzir valores. E depois, como segundo argumento do execute, dão um tuplo com os valores a introduzir nesses sítios. Desta maneira, o execute vai identificar o que é que são strings, põe as aspas que é preciso, processa os valores todos adequadamente e protege a vossa base de dados de algum eventual ataque de injeção no SQL. Portanto, isto será a forma mais segura. No entanto, para esta disciplina, como vocês já vão ter de fazer isto para exportar coisas para relatórios e assim, se não quiserem estar a aprender outra notação para usar especificamente com SQL, também podem fazer deste género. Portanto, deixo isto a opção para vocês. Se vocês souberem usar o formato, podem criar tanto queries SQL como relatórios, como essas coisas todas, mas fica aqui a nota que, para trabalho futuro, é mais seguro que vocês usem os valores no execute.
Outra coisa que pode ser útil é o contrário do split, é o join. Isto pode ser útil se vocês quiserem juntar várias partes numa só string por um certo separador. Portanto, o join é um método da string e vocês podem usar isto numa string de separação para juntar uma lista de strings numa só string com esse separador. Por exemplo, tendo esta lista de strings, fazendo o join pela vírgula espaço, vamos ter o primeiro, vírgula espaço, o segundo, vírgula espaço, o terceiro. Se vocês quiserem, também podem usar isto para fazer conjunções de condições. Por exemplo, eu tenho estas três condições, a data tem de ser esta, o cliente não é nulo e a conta tem mais que 2000, e eu posso agora fazer o join com o AND, com espaços, e fico com uma string com a conjunção das condições todas. Portanto, há situações onde vocês podem querer juntar vários strings por um separador. Lembrem-se que tem o join, que é o contrário do split, e torna isto bastante mais prático. Resumindo, isto termina esta parte do SQL e do Python com SQL. Para esta aula, vocês têm a possibilidade de fazer select, vimos como podem fazer select de várias tabelas e especificar quais são os registros que querem guardar. Portanto, tipicamente vão fazer o select on uma certa condição ou então o join das tabelas usando um campo que é comum nas duas tabelas. Desta forma, vocês conseguem cruzar dados entre tabelas diferentes. Vimos também funções de agregação, alguns exemplos, se vocês têm mais, podem consultar a documentação do SQLite, há mais funções de agregação, e métodos para juntar strings, isto e para formatar strings. Isto é útil quer quando vocês querem exportar valores para um ficheiro, quer quando vocês querem usar o SQL. Agora, as próximas teóricas vão ser um pouco diferentes, porque isto é basicamente o fim da matéria mesmo que vocês têm de saber. Depois começam, em princípio, este fim de semana serão enunciados o trabalho final e nas próximas semanas será para fazer o trabalho final. Irá juntar Python e SQL sobre esta parte. Sim? Pois, isso é mais difícil no meu caso, porque eu tenho 3 regências ao mesmo tempo e tenho imensos testes e trabalho das 3 disciplinas ao mesmo tempo. Portanto, não vos posso garantir já quando é que vão sair os testes desta, mas é quando eu conseguir. Em princípio, como agora vou ter menos aulas, não é? A matéria já começa a acabar, consigo acelerar essa parte, mas até agora tem sido muito difícil. Ainda por cima são 170 e demora um bocado de tempo a avaliar. Mas eu vou tentar que seja, talvez daqui a 2 semanas, ou menos se conseguir, mas não vos consigo dizer já, porque depende de muita coisa. Okay? Agora, a prioridade neste momento é o enunciado do segundo trabalho, que em princípio deve estar pronto no fim de semana. Portanto, na próxima aula prática, eu vou falar um pouco sobre a integração numérica, alguns métodos assim para simulações, etc. Mas será mais para revermos algumas partes de Python e também uma parte que vai aparecer no segundo trabalho, em que vocês vão ter de fazer alguns cálculos desses. E na próxima aula vou fazer também a apresentação do segundo trabalho prático. Depois, na outra semana, será apoio ao trabalho prático e a última aula será mesmo de revisões para o teste e para o trabalho. Portanto, aqui, nestas 2 últimas aulas, isto será mais dependente de vocês. Portanto, na próxima ainda tenho coisas para apresentar. As últimas 2, venham se tiverem dúvidas e fazemos uma coisa mais interativa. Okay?